Shalom, gente, que eu sou Alf, neste 31 de julho de 2020, nesta sexta-feira. Vamos falar um pouco sobre Jesus, o Evangelho de João, capítulo 6, capítulo 5. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 5, ele faz um discurso impressionante. Ele diz que ele não pode fazer nada se não vê o Pai fazendo, o Filho do Homem. Então, na sua encarnação, ele faz tudo o que o Pai lhe mostra a fazer. E ele fala sobre o excelente profeta João Batista, que era a luz que brilhava nas trevas, e de fato João Batista anunciou que Jesus era eterno, anunciou que Jesus era o Cordeiro de Deus. Então João Batista revelou para todo Israel a necessidade do batismo do Espírito Santo. Então ele revelou todo o Evangelho, todo o cristianismo ali, impressionante, como João Batista propagou o Evangelho antes de haver igreja, antes de haver os apóstolos. Os discípulos de Jesus, ele já proclamava todo o Evangelho, né? Todas as principais fases e festas do Evangelho. O Pentecoste, que era o batismo do Espírito Santo, a Páscoa, que era o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo, e o Criador e a criação, a divindade de Jesus com o Pai eterno, que ele era antes de João Batista. Portanto, sendo que, lógico que a gente tem aquele encontro de Maria com Elizabeth, em que Elizabeth estava 6 meses grávida quando da concepção de Maria, de Jesus e Maria, então pelo Espírito Santo. Então, Jesus era mais novo, 6 meses, que João Batista, mas João Batista disse que ele era antes dele. Então ele estava se referindo à divindade de Deus, de Cristo com o Pai. Então é impressionante o grande João Batista, excelente profeta, que Jesus chega a dizer que nenhum nascido de mulher é maior do que João Batista. É realmente impressionante. Ele teve um papel de abrir o caminho da pregação do Evangelho de Jesus Cristo e da indicação de João Batista, de Jesus Cristo. Mas, claro, ele ficou um pouco confuso quando foi preso por Herodes, ao entender que Jesus viria outra vez em glória. E aquela vez que ele estava vindo era da Páscoa. Então, nesse aspecto da vinda pública de Jesus com glória, João Batista ficou dependendo da confirmação de Jesus. Para você ver como não é fácil as revelações proféticas, né? Eu tenho visto aí, quando eu recebi o projeto Igreja de Jesus em 2000, e anunciei na Rede Bandeirantes dia 12 de dezembro de 2001, que haveria juízo, haveria tsunami, haveria, como no dia de Noé, muita perdição no mundo, muita depravação, e que Jesus prometeu que aqueles que estivessem com ele, com o Pai dele, ele iria guardar, ele iria salvar. Então Jesus fez essa pregação voltando ao tema, né? No capítulo 5 de João, do Evangelho de João. E aí no capítulo 6 ele passa, aí ele diz no capítulo 5 que fará obras ainda maiores do que estas que ele vinha fazendo de cura, de libertação espiritual. E logo no capítulo 6 ele faz essas tais obras maiores. Anda sobre o mar, ele anda sobre o mar da Galileia, ele multiplica os pães e os peixes.
E aí ele dá o significado de todas aquelas obras e testemunhos que Deus, o Pai, faz na criação diante de 5.000, de uma multidão que o seguia na Galileia. Ele diz que ele é o pão da vida. E se a gente reparar que o Evangelho dá o custo de alimentação de 200 denários para 5.000 homens comerem pão, a gente chega à conclusão hoje que o pão custaria, para um homem se alimentar, custaria de pão, num dia, muito dinheiro. 20 centavos no denário. 20 centavos no denário é, vamos dizer, 2 dias de trabalho. Não é para o homem comer um dia de pão, pão de cevada. Então veja que o pão ele era algo muito caro na época, porque nós não tínhamos máquinas elétricas para fazer pão, nós não tínhamos máquinas a diesel para trabalhar a terra, semear, etc. Então poderia ser, por exemplo, o pão seria R$ 50, R$ 100 um pão hoje, para um homem comer. A porção de um homem. Então era muito caro. Quando ele multiplicou esses pães e as pessoas se saciaram, elas quiseram logo transformar Jesus em rei, porque, nossa, era como se ele estivesse dando uma bolsa salário aí de 5 salários para cada um, com aquela fartura de pão e peixe, por mês, que daria 5 salários mínimos. Então o povo queria aquele rei de qualquer jeito. Mas Jesus estava dizendo que aquela obra era uma obra simbólica, que o pão, assim como o nosso corpo, é uma erva que cresce, é processada e seca e perece, mas ele era o pão da vida. Ele vinha trazer, com o Espírito da graça e da redenção da Páscoa, ele viria trazer para nós a possibilidade de nós vivermos eternamente. Nós que somos apenas erva, né? Nós somos apenas erva. Nós não podemos pensar que somos mais do que isso, somos erva. Só que o ser humano é uma erva, assim como o boi. E esses ecologistas aí, satanistas e comunistas aí, que ficam com essa história, não pode matar os animaizinhos, não pode comer boi, não pode comer ovelha. Ora, a ovelha e o boi é como a planta, ela é uma planta mais dinâmica, né? Mais animada, mas ela é como uma planta, ela tem uma aparência de vida permanente, mas ela não tem vida permanente. Ela é como uma planta, ela tem uma vida efêmera. Então nós aqui na nossa percepção ficamos aí atordoados com essa confusão de que os pets vivem eternamente, que nós vivemos eternamente, mas sem Jesus ninguém vive eternamente. Nós somos ervas para o celeiro de Deus, o trigo pela fé e graça em Cristo. Ou nós somos joio para a fornalha do tormento e do castigo eterno. Nós somos erva destinadas a essas duas finalidades. Né? Quando os comunistas vêm pregando direito de existência eterna, sei lá o que eles querem pregar, os filósofos, os doutores inventam aí o bem-estar social, a liberdade, etc. E logo eles acabam com essa liberdade. Né? Você vê aí os regimes déspotas da China, do Brasil, esses governadores aí estão fazendo com o povo, mascarando o povo, né, prendendo, algemando os trabalhadores. Eles acabam com tudo, que eles sabem que nós somos erva. Tá? No fim, eles sabem que aquilo tudo era populismo, mentira, que ele estava pregando, que ele estava dando direitos e direitos e direitos. Era só apenas para tirar, né, o poder dos políticos, da igreja, da influência da igreja, dos cristãos. Depois transforma tudo naquele inferno que é Cuba, que é Coreia do Norte, que é Venezuela, que é China, né? Que é esses países islâmicos aí do Alá, ou do hinduísmo, aquela praga do hinduísmo, de esgoto, de rio sujo,
de ratos nos templos, né? Aquele inferno, então volta ao inferno. A crítica ao cristianismo é muito bem elaborada, sofisticada, mas o resultado desses regimes nós já conhecemos aí, temos exemplos de sobra. Então, no capítulo 6 de João, Jesus mostra exatamente que a única esperança é Ele, a fé nele, na Páscoa, na comunhão, na carne e no sangue. Agora veja, a Páscoa, a Eucaristia ou a ceia dos protestantes, né? Os protestantes falam, não, isso é só memória, isso aí não é carne, não é sangue, isso é só memória. Bom, é verdade, o Espírito da vida é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, é o Espírito da graça, esse Espírito é que tem o poder, né, e a autoridade de ressuscitar o nosso corpo e fazer um corpo celeste. Mas quando nós negamos a encarnação de Cristo na Páscoa, nós estamos querendo negar a sua vinda como em carne e a sua existência hoje em carne e osso no céu. Então, quando nós rejeitamos essa transitoriedade do pão eucarístico e consideramos aquilo algo banal, apenas um símbolo de memória, nós estamos ofendendo a encarnação de Cristo e nós estamos ofendendo o corpo carnal de osso e carne da ressurreição de Cristo. Então, isso aí os protestantes erram. Tem até um caso numa igreja católica na época dos protestantes, em que um dos soldados de Zwingli, né? Porque esses reformadores, eles tinham milícias, eles eram poderosos, tinham autoridade, e um deles entra numa igreja católica e pega a hóstia consagrada e joga no chão e pisa com a bota. E quando ele pisa, tem 3 pregos no solado, fura a hóstia sangra. Tem esse milagre eucarístico até hoje guardado lá numa igreja católica da Europa. E o soldado de Zwingli, né, foi um dos reformadores que tem aí até a sua estátua lá em Genebra, na Universidade de Genebra, eu acho, um parque de Genebra. Então você veja que não é tão simples assim a questão da dogmática da Eucaristia. Não é tão simples assim, a gente não pode ignorar a carne e o sangue eucarístico, né? Então, é claro que é o Espírito Santo que é a fonte dessa vida, dessa Eucaristia, que, como Jesus diz, a carne para nada se aproveita, ou seja, toda carne deste mundo, seja grão, seja homem, seja mulher, ela é perecível, ela perece, ela seca com o sol. Já nos ensinou os apóstolos. Portanto, é essa a visão que temos. E aí eu queria mais fazer uma nota sobre a questão desses seres híbridos que a genética sintética da engenharia genética tem feito esse vírus aí de Wuhan e está fazendo outras pragas. Isso aí é uma indústria de vacinas, de fármacos, né? Que está assolando a humanidade e isso aí, olha, chegar ao controle disso aí vai ser difícil a humanidade voltar a controlar essa engenharia genética. Está lembrando aquelas palavras de Jesus quando disse que se os tempos não fossem abreviados, nenhuma carne poderia mais viver, existir. Então temos essa coisa, dessa monstruosidade do adrenocromo, das crianças dos túneis aí que o Obama até já executou alguns políticos envolvidos nisso. Não sei se da família Bush, Clinton, Obama, não sei. E toda essa monstruosidade aí dos híbridos, né? Que a CIA, os Estados Unidos tinham produzido com conhecimento que veio da Operação Paperclip dos nazistas da Alemanha de Hitler. E eles continuaram com essas experiências em túneis subterrâneos aí, lá nos Estados Unidos, e de fato eles têm híbridos com répteis e humanos. Mas esses híbridos, veja, eles são ervas também. Eles têm aquela agonia, e hoje o que eu acho que há uma tese que
o que a humanidade, esse genocídio do Covid-19, qual a ideia desse genocídio, qual a origem? É nessa questão da transitoriedade da existência da vida. Esses seres híbridos devem estar com as elites no comando, estão no comando da humanidade, lá principalmente nesse regime comunista. E eles convencem esses regimes da transitoriedade do ser humano. Então, esses governos que não são cristãos, eles acreditam que os seus cidadãos são apenas frango de granja, que não existe essa possibilidade de direito de vida eterna, isso é falácia, ilusão, populismo religioso, etc. Então, de fato, eles têm um programa dirigido por esses híbridos e dirigido por esses ateus, né, que não creem na nossa ressurreição, na vida eterna prometida das palavras de Jesus, e querem submeter a humanidade toda a um regime de máscaras, né, de deformidade, porque esses híbridos, eles, assim como esses ateus, eles não creem na vida eterna. E aquilo cria uma angústia no seu íntimo, uma angústia muito grande. Aquilo cria agressividade contra os humanos e principalmente contra os cristãos, contra os judeus também, que creem num Deus eterno e que podem se converter ao Messias Jesus. Então, a imagem do homem sem máscara, sem essa escravidão do regime, revela para o interior desses híbridos e desses ateus uma angústia muito grande, que ele vai morrer, que ele vai perecer, que ele não vai ser eterno. Então isso aí os torna agressivo contra a população humana, contra principalmente os cristãos e os judeus. Então esse é um momento grave. A gente fez todo esse arrodeado para tentar levar uma explicação do momento em que a humanidade está vivendo. Mas eu creio que Jesus, como ele tinha dito lá em 2000, para nós no Ministério Igreja de Jesus, aqueles que continuarem com a fé, perseverarem até o fim, serão salvos, sim. Serão ressurretos e verão os exércitos celestes lá no céu, esses mistérios do céu. Não esse negócio de bola giratória molhada, não, a terra é plana, imóvel, fixa. Giratória molhada já é essa psicopatia desses adoradores aí do sol, da lua, dos exércitos celestes aí, e desses ateus aí de ETs, de híbridos, etc. Isso aí é uma outra conversa, né? Mas nessa terra plana nós subiremos com Jesus, com os anjos, como Lázaro subiu, e veremos os mistérios dos exércitos celestes. E no dia que o Senhor quiser nos ceifar a vida, nos ceifar o fôlego de vida, subiremos com os anjos de Deus que vierem nos escoltar até o trono celeste, pela misericórdia e pela graça de Jesus. Se você já tem Jesus, fique na paz. Se você quer se reconciliar agora, aproveite a bênção que eu vou dar para a sua reconciliação. E você quer crer nesse Jesus, quer aceitar essa palavra do Evangelho, abençoe-o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, no resplendor da sua misericórdia e paz e vida eterna em Jesus. Amém. Esse que os falou, Alfa, Ministério Igreja de Jesus.